Então, queridos, na semana passada, não, na última pregação, no caso, eu falei um pouquinho sobre a questão do valor que nós temos como seres humanos. Não sei se todos lembram, todos estiveram aqui, estão lembrados disso. Eu comentei que o nosso valor como seres humanos, ele é encontrado diretamente em Deus. No fato que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e também no fato do preço que Ele pagou pelo nosso resgate. Se nós não tivéssemos valor algum, será que o próprio Deus viria a este mundo? Se faria um homem, daria sua própria vida para nos resgatar, se nós não tivéssemos valor diante de Deus? Não, nós temos, mas nós temos que ter o equilíbrio de olhar para Deus e ver nele o nosso valor. O nosso valor está no fato de que nós refletimos a sua imagem. Deus nos criou, como a coroa da criação. Deus fez todas as coisas, colocou o homem aqui para que refletisse a glória de Deus no mundo. Então o nosso valor é encontrado nisso. E a partir da queda, Deus promove um plano redentor. Ele vem para nos resgatar, para nos fazer de novo aquele plano original, de refletirmos plenamente uma imagem que ficou maculada por conta do pecado. E hoje nós veremos um outro texto que também trata deste assunto, o valor do homem. Só que nós veremos o valor de um homem específico. O foco do texto está no valor de Cristo. O valor que Cristo tem para nós. E aí eu faço essa pergunta inicial para que você já possa pensar: quanto vale Jesus para você? Qual é o valor de Jesus para cada um de nós? Essa é a pergunta central aqui dessa exposição. Desejo que no final da exposição todos nós tenhamos claro, possamos investigar na nossa própria vida e tentar identificar qual é o valor que Cristo tem para mim. Mas antes de chegarmos a essas meditações mais pessoais, é preciso deixar claro de início que Jesus ele tem um valor que é absoluto. É o valor real de Cristo. É o seu valor verdadeiro, imutável. O valor de Jesus, segundo a revelação da palavra de Deus, é um valor infinito e eterno. Por quê? Porque Jesus é um Deus infinito e eterno, e o seu valor é compatível à sua divindade. Só que mesmo que exista esse valor absoluto, verdadeiro, real de Cristo, cada pessoa que conhece a Jesus, que tem acesso a Ele, que conhece a sua história, pode valorizá-lo de maneira diferente. Cada um pode estipular o seu próprio valor a Cristo para si mesmo. Para alguns, Cristo vai ser extremamente precioso. É o seu bem mais precioso de todos, aquilo que você guarda consigo como o seu maior tesouro. Mas pode ser que para outros, Cristo tenha um valor muito pequeno, um valor muito baixo. E isso também ocorre, queridos, nos nossos relacionamentos pessoais. Na nossa vida, nós valorizamos algumas pessoas mais do que as outras. Normal. Nós vamos ter pessoas com muito mais estima do que outras. Isso faz parte dos relacionamentos, não é em si necessariamente errado ou ruim. Faz parte. Agora, por que tratar disso aqui é importante? Porque não adianta, queridos. Você pode reparar na sua própria vida, olhando para a vida de outras pessoas. Tudo que ocorre diante de nós, da nossa vida, ao nosso redor, nós organizamos de acordo com aquilo que mais valorizamos. A nossa agenda de prioridades. Eu tenho certeza que cada coisa que ocupa espaço na sua agenda diária, ela é colocada ali por conta do seu valor. Nós realizamos uma lista de tarefas de acordo com aquilo que é para mim mais precioso e aquilo que não é. Se eu mais valorizo a minha carreira profissional, eu vou dedicar muito mais tempo da minha vida a ela. E, consequentemente, eu acabo deixando outras coisas de lado. Se para mim a minha família é o meu bem mais precioso, então eu jamais vou permitir que coisas secundárias tirem tempo dela, ou sejam colocados à frente dela. E assim por diante, nós vamos nos organizar de acordo com aquilo que nós mais valorizamos. O que é mais importante para mim.
Então a maioria de nós temos que nos sustentar. Temos que sustentar famílias, pessoas dependem de nós. Então é óbvio que nós vamos dedicar um bom tempo da nossa vida ao trabalho. Isso não é errado, não é ruim. Deus planejou o trabalho a nós. O trabalho ele entra antes da queda no mundo. Então vai certamente ocupar um espaço importante da agenda. Mas se eu valorizo outras coisas, eu vou encaixar na minha agenda de obrigações. Eu gosto muito de correr. Eu dou um jeito de correr quase todo dia. Por quê? Porque aquilo para mim é importante. Eu acho bom, eu acho saudável, faz bem para mim. Nem que eu tenha que sair de manhã muito cedo. Eu vou dar um jeito. E assim é todo o resto, queridos. Aquilo que nós mais valorizamos, nós encontramos no espaço do nosso dia. Nós vamos encontrar espaço para aquilo que nós mais amamos. Então o texto de hoje, ele nos traz aqui o exemplo de algumas pessoas que viveram com Cristo, que estiveram com Ele e que colocaram valores diferentes em Jesus. Nós vamos ver o exemplo de uma mulher onde para ela Jesus era extremamente valioso. Extremamente valioso. Nós veremos um grupo de homens que estavam em um estágio de dúvida em relação a Cristo. Eles ainda não tinham um entendimento e uma conclusão sobre o valor real de Jesus. E nós também veremos o exemplo de um homem que para ele Jesus valia muito pouco. Valia muito pouco. Então vamos fazer a leitura do texto, onde aparecem esses exemplos que nós vamos trabalhar aqui ao longo da exposição. Mateus 26, versos 6 a 16. Diz a palavra do Senhor. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, meu propósito aqui, o objetivo desta manhã de domingo, é aprendermos por meio da atitude dessas pessoas envolvidas aqui neste relato, acerca da importância do valor de Cristo em nossas vidas. Eu espero que no final desta exposição, nós sejamos capazes de entender a importância de valorizarmos Jesus corretamente, de acordo com o seu valor real, seu valor verdadeiro, objetivo. E principalmente que nós sejamos capazes de reconhecer quanto que Jesus vale para cada um de nós, de maneira individual. Será que nós valorizamos hoje Cristo da maneira correta? Será que nós hoje valorizamos em nossa vida Cristo de uma maneira bíblica? Será que nós temos atribuído a Cristo o seu real valor? Aquele valor que lhe é de direito? E quais são as consequências de errarmos neste ponto? De não estarmos atribuindo o valor real de Jesus. Então nós vamos partir aqui em busca dessas respostas por meio da análise do texto. E nós vamos iniciar com a primeira parte, onde nós temos o exemplo de uma mulher que considerou Jesus precioso. Então veja o verso 6 e 7 novamente. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Lembram que várias vezes ao longo da exposição do Evangelho de Mateus,
Eu disse que o autor desse evangelho, né, o apóstolo Mateus, ele não tem uma preocupação estritamente cronológica. Ele não está aqui contando um relato ordenado, uma linha temporal perfeita dos eventos em relação a Cristo. Mateus ele tem muito mais uma preocupação lógica, ele quer transmitir uma mensagem aos seus leitores. E ele vai organizando os relatos de tal forma que ele conduza os seus leitores até aquela mensagem, que é: Jesus de Nazaré é o Rei Messias. Ele é o Rei Messias. Ele veio ao mundo. E ele iniciou o processo da consumação do seu reino. Um reino que ainda não foi consumado, mas que será. Então Jesus veio providenciar o perdão aos pecados. Ele veio morrer por isso. Mas ele é o Messias prometido a Israel. Mateus ele quer passar essa mensagem, deixar bem claro a um público predominantemente composto de judeu. Na mente dele ele está escrevendo para judeus. Por isso ele cita tantas vezes o Antigo Testamento. Por isso que ele mostra as profecias que se cumprem em Cristo, para mostrar para o judeu que Jesus não foi derrotado na cruz, que na cruz ele venceu, e que um dia ele voltará para consumar o seu reino. Então os textos anteriores a esse, que nós analisamos aqui nas últimas semanas, desde lá de Mateus 21, verso 23, até Mateus 26, verso 5, que nós vimos na última pregação, cronologicamente, toda essa porção ela está ocorrendo naquela terça-feira da Semana da Paixão. Então é a terça-feira daquela última semana antes da morte e da ressurreição. Mas agora, neste evento aqui, onde Jesus é ungido, ele está ocorrendo dias antes disso. Nós estamos aqui retornando no tempo da linha cronológica. Este episódio ele corre na cidade de Betânia, que não é em Jerusalém, onde Jesus estava até então. Até na semana passada nós estávamos vendo, né, Jesus no templo, saindo do templo, ensinando os discípulos ali no Monte das Oliveiras. Jesus agora está em Betânia, que fica aos arredores de Jerusalém. Ele está na casa de Simão, um homem que sofria de lepra e que foi curado por Jesus, e Jesus estava lá tendo uma refeição na casa dele. Mateus, ele nos informa então que em um determinado momento nessa reunião aproximou-se dele uma mulher. Que mulher é essa? Mateus não nos informa aqui no seu relato. Mas nós temos essa informação lá em João 12. João capítulo 12, verso 1 a 13, ele diz ali: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Olha só, nós voltamos lá no sábado. Então é antes ainda da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lá no capítulo 21, primeiro texto do capítulo 21. Então nós estamos retornando no tempo aqui com Mateus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe ali uma ceia para ele. Marta servia. Marta, né? Sempre servindo, né? Estava lá Marta preparando essa refeição. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então, quando a gente pega os dois relatos e une eles, né, Mateus e João, nós temos aqui uma visão bem completa do que estava acontecendo. Jesus ele estava, segundo o texto, reclinado à mesa. E junto dele estava Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado, estava Simão, o anfitrião, e estava também os 12 apóstolos. E aqui diz que Maria se colocou atrás de Jesus, pegou o frasco feito de alabastro, quebrou ele e derramou aquele perfume sobre Jesus. E aqui, irmãos, quando a gente lê, é normal que a gente construa a imagem da cena na nossa mente, né? E normalmente nós fazemos isso de forma equivocada. Por quê? Porque nós introduzimos aquilo que nós conhecemos da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, quando ele fala que Jesus estava à mesa, nós pensamos numa mesa tradicional, com cadeiras e tudo. Mas essa não era a realidade daquele tempo, queridos. Mesa era artigo de luxo. As refeições, na grande maioria das vezes, era feita no chão. Se estendia um tapete, se colocava comida e as pessoas se colocavam ali, né, reclinando o corpo sobre o chão. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. Acho que se desse uma desligar, talvez, na luz, para não sei se ficou muito claro.
Então você deve reparar que aqui é quase impossível você achar uma imagem perfeita, totalmente, né, bem colocada. Mas aqui nós temos uma pequena mesa, né? Ela é posta aqui, uma mesa baixa, e aí eles estão no chão, né? Jesus estaria aqui e os discípulos aqui. Eles se reclinavam dessa forma, então eles apoiavam o peso do corpo sobre um braço, deitado de forma lateral, e aí eles comiam, pegavam a comida com a mão direita. Então um ficava reclinado de costas para o outro, né? E eles ali ficavam em torno da mesa. Então essa é a cena, né? Jesus está ali reclinado dessa forma, colocado no chão, deitado. E aí Maria, ela se posiciona atrás de Jesus e ela vem com esse frasco de alabastro. O que é isso? Era um frasco feito de um mármore muito fino, onde para você tirar aquele perfume, é que nem aquelas que tem alguns remédios que vem em ampola de vidro, que você quebra para pegar o remédio. Então é mais ou menos isso, ela tinha que quebrar ali aquele vidro para derramar o perfume. Então ela fez isso, né? Ela quebra aquele mármore muito fino e despeja o conteúdo ali daquele perfume sobre o corpo de Cristo. Então é essa cena que nós temos, tá? E aí nós vemos que Mateus ele diz que o perfume foi colocado sobre a cabeça de Jesus. Não é isso que diz o texto? Mas quando nós vamos para João, o que ele fala em João? Que foi os pés, que ela ungiu os pés e secou com os seus próprios cabelos, né? E aí você pensa, poxa, até que enfim encontramos uma contradição bíblica, né? Será que ungiu a cabeça ou ungiu os pés? Né? Não há contradição, queridos. Há apenas o ponto de vista diferente daqueles personagens que estavam lá no momento. Pela posição ali que Jesus estava, e pelo conteúdo, era bastante perfume naquele frasco ali, ele era suficiente para escorrer ao longo do corpo inteiro de Cristo. Então ele escorreu pela cabeça e ela ungiu até mesmo os pés de Cristo naquele momento. Tá? Não há nenhuma contradição. Este era um perfume feito de nardo puro, né? Era um líquido viscoso que era extraído de uma planta da Índia. Era extremamente caro, ele era colocado nesse recipiente extremamente delicado, feito de um mármore muito fino. Então era extremamente valioso. Provavelmente esse frasco de perfume era uma herança de família. Era da família de Lázaro, eles tinham aquilo lá como um bem precioso deles. Era uma herança. Era extremamente valioso. O custo dele era de aproximadamente 1 ano de salário. 300 denários. Você imagina, era algo muito caro. Fora a questão do valor, também acho que vale ressaltar que este ato não era algo incomum de ser feito. Era costume da época ungir a cabeça dos convidados importantes na sua casa. Quando você recebia alguém importante, era costume ungir a cabeça daquela pessoa. O que um rabino normalmente receberia se visitasse alguém. O que difere do relato de Cristo é o perfume caro que foi usado. Dificilmente alguém receberia uma honraria deste tamanho, ser ungido com algo tão precioso. Agora, o que a atitude de Maria aqui nos ensina? Nos ensina, queridos, sobre um tipo de fé madura. Essa é a atitude de uma pessoa que tem uma fé amadurecida. E o que é mais curioso de tudo? Que essa fé madura está sendo relatada, vinda por parte de uma mulher, e não dos apóstolos. Olha que incrível isso. São esses detalhes que às vezes passam despercebidos. Se eu quero contar uma história, e eu tendo normalmente, e eu estou envolvido nessa história, as pessoas tendem normalmente a valorizar as suas próprias imagens. Se fosse a história de Cristo, o relato de Cristo fosse algo inventado, a tendência é que nós não encontrássemos esse tipo de relato. Um apóstolo contando sobre a fé madura de uma pessoa que não é ele mesmo, mas que é uma mulher, que na sociedade da época, a representação feminina daquele tempo, imagina como era. Então, se você quisesse retratar alguém com uma fé madura, isso deveria vir dos religiosos, dos discípulos, mas não, vem de uma mulher. Uma mulher que entendeu o valor sublime de Jesus.
que entendeu que nada neste mundo, nem um bem material, nem uma herança de família, possui um valor sequer comparável ao de Cristo. E enquanto Maria derramava o seu perfume ali, um perfume que poderia facilmente sustentar a sua família por um ano inteiro, neste ato, literalmente, ela quebra algo que era herança de família, precioso aos olhos humanos. Ela estava ali, na verdade, queridos, derramando, quebrantando o seu próprio coração. Era o ato em si que mostrava o que estava ali dentro. O ato é a demonstração visível de um coração cheio de gratidão, um coração cheio de devoção, um coração cheio de amor e que reconhece na pessoa de Jesus aquele que veio para o mundo para resolver o maior dos seus problemas. Ele veio salvar o seu povo do pecado. Então hoje nós olhamos para o relato de Maria aqui, da unção, e podemos aprender uma das características mais presentes de uma fé madura. Uma fé madura é aquela que considera o valor correto de todas as coisas. A fé madura é aquela que olha para Cristo e o enxerga como seu bem mais precioso. É uma fé que não faz concessões. Eu vou buscar Cristo, mas Cristo ele precisa me dar isso. Para mim me firmar, eu preciso de um retorno. A fé madura não faz concessões. Ela não coloca empecilhos. E por conta disso, ela vai ter sempre as prioridades certas na sua vida. Falando em fé madura, uma fé que define as prioridades corretamente nessa vida, essa mesma mulher, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ela nos serve como exemplo nesse sentido. Talvez o outro relato sobre ela, o mais famoso de todos, que fala do dia que ela recebeu o Senhor na sua casa, junto com a sua irmã, lá em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, diz que quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, agitando-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Olha o que uma fé madura faz. Uma fé é aquela que olha para esta vida e entende que tudo tem um valor, mas nada tem mais valor do que Cristo. É a fé que olha para Jesus e entende que Ele é o seu tesouro mais precioso e por isso Ele tem que ser a sua mais alta prioridade na sua rotina diária. Marta e Maria, as duas irmãs, tiveram o mesmo privilégio, receber Cristo na sua casa. Imagine só, queridos, você recebeu o próprio Deus sentado no sofá da sua casa. Imagina isso. Deus veio ao mundo e foi lá lhe visitar. Foi na sua casa. Pode ter certeza, entre nós teríamos aqueles que iam estar preocupados. Senhor, não olha a bagunça, Senhor. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nas coisas. Não deu tempo de passar um paninho. Espera aí que eu já volto. Prioridades. As prioridades bem definidas. Só Maria entendeu ali que não havia nada neste mundo mais importante naquele momento do que desfrutar da presença do Senhor e do seu ensino. Nada era mais precioso e mais importante para ela do que isso. Nenhum afazer da casa, nada substituiria aquele momento que Marta perdeu, que Marta ficou agitada de um lado para o outro e que não desfrutou das palavras do seu Senhor.
E quanto nós temos para aprender com essa mulher, gente? Quanto nós temos para aprender com essa Maria? Quanto? Infelizmente, nem todos possuem uma fé madura como a fé dessa mulher. Nós vemos no texto. A atitude de Maria trouxe à tona reações que revelaram ali o estado de alguns homens que ainda estavam em dúvida quanto ao valor de Jesus em suas vidas. Veja os versos 8 e 9. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, irmãos, ficaram indignados, ficaram irritados com a atitude de Maria, por ela ter usado um perfume tão caro para ungir a Cristo. A alegação deles é que o valor desperdiçado ali poderia ter sido revertido em favor dos mais pobres. Faz sentido. Faz sentido. Se nós interpretarmos que Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, ele realmente ensinou que caridade é o único caminho da salvação, então os discípulos têm razão. Se a caridade é o caminho para sermos salvos, então os discípulos é que estão certos. Faça a caridade e reverta o valor de algo tão precioso em favor dos pobres. O próprio judaísmo, um pilar do judaísmo é a caridade. Temos que lembrar que eles estavam aqui próximo da Páscoa, o momento onde vários pobres iam a Jerusalém para receber esmolas e caridade. Que atitude nobre desses homens. João ele vai nos fornecer mais detalhes sobre isso. Lá em João 12, 4, 6, ele diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas era o tesoureiro do grupo dos discípulos. Daí que Jesus deu para ele essa responsabilidade. Ele era o tesoureiro. E João diz que ele roubava parte do valor que ele arrecadava para a missão de Cristo. Então aqui, queridos, nós temos mais uma vez a diferença do relato de João para Mateus, né? E aí nós temos um quadro mais amplo. Então, da mesma forma que nós já vimos em outras oportunidades, Pedro tomando a frente dos apóstolos e sendo porta-voz da opinião dos discípulos, nós temos agora Judas fazendo esse papel. Judas tomou a frente e expôs a sua opinião. Uma opinião que, segundo o que Mateus e Marcos dizem nos seus relatos, foi seguida pelos apóstolos. Ele falou, mas ele foi apoiado pelos outros. Judas vendeu a ideia de que aquilo deveria ser feito para caridade e os outros compraram. É verdade, Judas está certo. Devíamos fazer isso. Os 11 seguiram Judas na sua santa indignação. Olha, faz sentido, vamos fazer caridade com isso, não desperdice esse valor. E aí o versos 10 e 11 de Mateus 26 diz: mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então esses dois versículos, eles podem aqui ser entendidos como uma manifestação dos atributos divinos de Jesus. Jesus aqui manifestando a sua onisciência. Então ele sabia o que estava acontecendo porque ele é Deus. Mas também, queridos, pode ter ocorrido de Jesus ter percebido a movimentação dos seus apóstolos. Ter percebido o burburinho que ocorria ali. E logo ele, muito inteligente e capaz que era, percebeu qual era a acusação que eles estavam fazendo àquela mulher. Seja qual for o caso, Jesus aqui ele defende Maria. Ela praticou uma boa ação para comigo, ele diz. E aí Cristo, na sequência, ele não censura a caridade. Ele não diz, olha, isso não deve ser feito. Caridade aos pobres não tem nenhum valor. Não. Ele só estabelece aquilo que é prioridade. Caridade tem o seu valor. Ela é importante. Os pobres vão estar aí com vocês para sempre.
Vocês devem fazer isso realmente. Mas sou eu quem os redime. Cristo é o Redentor. Caridade sem Cristo não tem valor salvífico. Ninguém é salvo por caridade sem ter a Cristo na sua vida. Então a demonstração de amor e devoção de Maria pelo Messias, naquele ato de ungir a ele, aquilo era uma demonstração muito mais confiável de que ela realmente valorizou Cristo de maneira correta na sua vida, do que se ela tivesse vendido aquele perfume e ter dado aos pobres. O ato da unção era uma evidência muito mais segura da sua fé madura do que fazer caridades. E além disso, a unção aqui teve um significado ainda mais profundo do que a própria mulher era capaz de entender e saber disso, No verso 12 e 13, Cristo diz: porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez em memória dela. Então, se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você deve saber que na tradição judaica, reis e sacerdotes eram ungidos para os seus serviços. A unção servia ali para demonstrar que aqueles homens estavam sendo separados ali por Deus para executar aquelas tarefas. Era uma demonstração de que Deus havia separado eles para serem reis e sacerdotes. No caso do Messias, o rei glorioso de Israel, isso seria esperado que acontecesse. Mas Jesus disse que aquilo ali estava ocorrendo não para o seu reinado, mas para o seu sepultamento. E eu acredito que esse foi o ponto crucial na mudança de atitude de um dos discípulos, Judas Iscariotes. O texto que nós veremos logo na sequência. Jesus, neste momento aqui, ao falar isso, ele está se afastando definitivamente da figura de um rei triunfante. Se havia alguma esperança no discípulo, no apóstolo ali, pensando que Jesus seria um rei triunfante naquele momento, Jesus aqui jogou um balde de água fria. Ele diz: olha, isso aqui não foi minha unção para me tornar rei. Isso foi a unção do meu sepultamento, da minha morte. Jesus ele se afasta da visão de um rei triunfante e se aproxima cada vez mais, e aqui na visão de Judas, o traidor, como alguém que seria derrotado na sua morte. Com um discurso derrotista. Ele não tem o discurso de um rei. Ele tem o discurso de alguém que vai morrer. Como eu posso seguir alguém assim? E aí o verso 13, ele é fantástico, irmãos? Porque é uma profecia que Jesus deixa aqui. E é uma profecia que nós vemos o seu cumprimento neste momento. É uma profecia que Jesus entregou lá naquele tempo. E desde o dia que os evangelhos começaram a ser escritos até hoje, neste momento, ele se cumpre. Em todo o mundo, onde for pregado este evangelho da salvação em Jesus, vocês vão aprender sobre Maria. Vocês vão conhecer essa mulher. Vocês vão saber o que ela fez. Vocês vão ver essa mulher entregando o seu coração aos pés de Cristo. Em todo o mundo. Em qualquer lugar que o evangelho for pregado, vocês ouvirão dessa mulher. Que tremendo, irmãos? Que privilégio de Maria. Olha só, ainda falam que o cristianismo é machista. Olha aqui o que Cristo fez. Ele deu esse privilégio não para um grupo de homens, para um homem específico. Não, ele deu para uma mulher que entregou o seu coração nos seus pés. E ele diz: olha, onde for pregado, vocês ouvirão falar dela. E vocês ouvirão também falar dessa opinião ridícula de vocês. Vocês ouvirão as suas falhas de caráter, a sua imaturidade será comparada com a maturidade desta mulher. Então nós temos nessa porção do texto um grupo de homens que possuem uma dúvida aqui sobre a atitude de Maria a ungir Jesus com um perfume extremamente valioso. Uma dúvida referente ao valor daquele ato.
mas que está diretamente relacionado ao valor de Cristo. Dentro deste grupo, nós sabemos que estavam os apóstolos, homens como Pedro, como João, como o próprio Mateus, que está aqui narrando, contando para nós. Mas nós temos aqui liderando este momento de indignação, Judas, o traidor. Ou seja, juntos compartilhando de um mesmo sentimento em relação à atitude da mulher, nós temos homens que possuíam uma fé verdadeira em Cristo, homens que realmente criam em Jesus como Messias, mas nós temos também o homem que traiu o Senhor. E isso nos ensina, queridos, que qualquer pessoa, nós sabemos que há dois grupos no mundo, os que creem e os que não creem. Os que seguem a Cristo e os que não seguem. Só esses dois grupos. E dentro de qualquer pessoa nestes grupos, nós podemos ter momentos de dúvida sobre o valor de Cristo em nossa vida. Todos nós podemos em algum momento duvidar da nossa própria fé, duvidar da nossa disposição em seguir a Cristo em qualquer circunstância. Nós podemos, ao longo da caminhada cristã, vacilar. Podemos hesitar em determinadas circunstâncias. Para aqueles que já foram salvos, para aqueles que já receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo operou o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, os que creem de verdade, momentos em que a fé se torna hesitante, é algo que provavelmente vai ocorrer durante a sua jornada. E isso não é uma demonstração necessária de que não haja nenhuma fé. O crente, ele pode em algum momento hesitar. Isso não significa que ele não tem nenhum tipo de fé. Ele só não tem uma fé madura. A fé dele ainda não amadureceu o suficiente. Os discípulos aqui estão nesse processo de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento. Eles ainda não compreendem totalmente. Eles não entendem todas as coisas. Eles ainda tropeçam em algumas circunstâncias. Nós ainda veremos mais tropeços. Nós veremos na sequência Pedro negando a Cristo. Um homem que tinha uma fé verdadeira. O homem que afirmou que Jesus é o Messias. E Jesus disse, olha, quem falou isso não foi você, foi o Espírito Santo. Ele tinha fé, mas a fé dele não era madura. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Pode acontecer com você, talvez já até tenha acontecido. Pode acontecer e já aconteceu comigo. Só que nesses momentos de hesitação, onde a minha fé balança, eu preciso saber em quem eu creio. Mesmo que a minha fé vacile, mesmo que hajam momentos de hesitação, eu me agarro em Cristo. Porque eu sei que a minha fé, por menor que seja, quando ela é colocada no lugar certo, ela transformará o meu coração. Ela transformará a minha mente, as minhas ações, as minhas palavras, os meus planos, a maneira como eu vivo diariamente, porque isso é uma ação de Deus em mim. Deus não pode ser impedido. E aí eu prossigo. Eu prossigo naquele que eu creio. Mesmo entre trancos e barrancos, como a gente diz, né? Eu sigo ao alvo. Eu não desisto. Porque a minha confiança não está em mim, mas naquele que me salvou. É nele que eu confio. É nas suas promessas. É na sua palavra. É em saber que ele não pode mentir. Porque ele é Deus. Se ele prometeu que fará uma obra em mim, se eu confiar nele, então ele fará. Mesmo que o resultado dessa obra não consiga identificar hoje. Mesmo que hoje a minha fé tropece, balance, seja hesitante. Mas eu confio nele. Um dia eu serei perfeito. Não por mim mesmo, mas porque ele prometeu que eu seria. Agora, a má notícia que o mesmo texto aqui nos traz
é que existe também aqueles que, ao invés de ter uma fé hesitante, uma fé que é pequena, que não é apenas amadurecida, existem alguns que possuem uma oposição hesitante. Ao contrário dos outros 11 discípulos que desfrutavam de uma pequena fé, uma fé frágil no entendimento, Judas ele desfrutava de uma oposição velada. É uma oposição que ele tinha contra Cristo e que estava escondido ali no seu próprio coração. Judas Iscariotes é um exemplo prático daqueles que andam entre verdadeiros discípulos, que podem ter coisas em comum com muitos discípulos, mas que eles estão ali apenas porque ainda não manifestaram, eles ainda não declararam abertamente a sua oposição a Cristo. Eles estão analisando, colhendo dados, mas em algum momento, com o passar do tempo, eles vão deixar evidentes de que lado de fato estão. Ou seja, existe entre nós, neste tempo, uma área cinzenta. Uma área cinzenta onde nós não conseguimos, muitas vezes, identificar pelas evidências se uma determinada pessoa, que ainda não manifestou claramente, por meio da sua atitude, uma fé verdadeira, se ela realmente apenas não entendeu Cristo como seu bem mais precioso, ou se ela apenas não declarou de maneira aberta uma oposição que ela tem no seu próprio coração contra Deus e o seu Filho. Existe uma área cinzenta. Às vezes não conseguimos identificar se aquela pessoa apenas não assumiu um compromisso verdadeiro ou se ela apenas não assumiu a sua própria oposição a Cristo. Mas o fato é que normalmente, na maioria dos casos, essa área cinzenta não permanece muito tempo. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, uma árvore inevitavelmente gera os seus frutos. E é através dos frutos gerados que nós conseguimos identificar com maior segurança que tipo de árvore aquela pessoa é. E é exatamente isso que nós veremos agora no exemplo de Judas, que sai da área cinzenta. Ele sai daquele aspecto parecido e passa então a declarar a sua oposição por meio das suas ações. Ele declara aqui por meio da sua atitude que para ele Cristo vale muito pouco. Versos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Este então aqui do verso 14, mais uma vez não tem uma função cronológica, ele tem uma função lógica. Mateus ele quer ligar os relatos, ele quer contrastar o exemplo de Maria com o exemplo de Judas. Ele quer fazer um contraste de uma fé madura com alguém que não tinha fé nenhuma, aquele que negociou o seu Senhor. Tá? Isso provavelmente, queridos, cronologicamente, deve ter ocorrido depois da noite da terça-feira. Depois dos eventos no templo e depois do sermão do Monte das Oliveiras, que Judas deve ter entregue Cristo, negociado ali, entregar Cristo em um momento que acontecerá mais adiante. Mas a questão aqui principal é mostrar que depois daquele momento de dúvida em relação ao valor de Cristo, 11 discípulos receberam a exortação de Jesus. Tinham um coração disposto a amadurecer. Eles se indignaram ali junto com Judas, mas a partir do momento que Cristo exortou a eles, eles receberam. Eles perceberam que estava errado naquilo. Mas um deles tomou a decisão oposta. E ele decidiu se opor ao Messias de maneira traiçoeira. Então, nesse episódio aqui na casa de Simão o leproso, Cristo ele acabou de vez com as expectativas irreais de Judas Iscariotes. Alguém que estava disposto a seguir apenas o Messias triunfante, o Messias revolucionário, o Messias líder político e militar que pudesse dar a ele uma posição vantajosa no reino. É isso que ele queria. Judas queria lucrar com o rei Messias. E a partir do momento que ele percebeu que Jesus não é esse rei que ele imaginou, que Jesus tinha um discurso derrotista,
ele decidiu que, pelo menos, ele teria condição de ter algum tipo de lucro com tudo aquilo. Eu não vou sair de mãos vazias. Se ele não vai ser o rei que eu acho que ele deveria ser, se ele não vai me dar um reino para mim reinar junto com ele, então, de alguma forma, eu vou ter algum lucro com isso. E aí ele procurou lá, sorrateiramente, os líderes religiosos da nação judaica e negociou ali a sua traição. O preço da traição acordado por Judas diz muito acerca do valor que Jesus tinha para ele. 30 moedas de prata. É bem difícil fazer a conversão desse valor para hoje, irmãos. Mas nós temos alguns exemplos bíblicos que nos mostram quanto que isso equivale, né? Não na quantia, mas na questão do valor. Em Êxodo 21:32, 30 moedas de prata era o preço que se pagava na compensação de um escravo que foi morto acidentalmente. 360 gramas de prata. Era um valor muito, muito baixo. Judas Iscariotes conheceu a Cristo, andou com Cristo, ouviu as palavras de Cristo, mas na sua balança pessoal, Jesus não era precioso para ele. Os seus desejos, a sua ambição, a sua expectativa de desfrutar dos privilégios de um reino que ele concebeu na sua cabeça eram muito mais pesadas para ele do que Jesus. Era muito mais precioso do que Jesus de Nazaré. Alguém que se demonstrava até aquele momento apenas um servo e sofredor. Cristo não era valioso para Judas. E aí então ele decide se opor abertamente e negocia ali entregar o único capaz de o salvar. E ele faz isso em troca de algumas gramas de prata. Jesus foi pego de surpresa com essa traição? Jesus se surpreendeu por ter sido traído por um dos discípulos? Claro que não, né, irmãos? Tudo aconteceu conforme afirma as Escrituras. Quando Mateus ele cita aqui as 30 moedas, ele tem muito mais a intenção não apenas de mostrar o valor, mas de levar o seu leitor, a gente sempre deve lembrar, né? Um público predominantemente composto de judeu, que conhecia as Escrituras, levar esse público às profecias. Quando ele fala 30 moedas de prata, ele está levando o seu leitor lá para Zacarias, no capítulo 11, versos 11 e 12, onde é dito que então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Isso aqui é um texto irônico, Deus está sendo irônico, o valor é muito baixo. Ele diz, olha, pega esse dinheiro, esse magnífico preço que fui avaliado por eles, 30 moedas de prata. Tudo aconteceu para se cumprir as Escrituras. No Salmo 41:9 é dito que até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Em João 13:18, o próprio Senhor Jesus diz que esse salmo se cumpre em Judas Iscariotes. E logo depois Jesus diz no verso 19, e desde já eu digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Jesus disse, olha, eu serei traído. E eu estou dizendo isso antes que aconteça. Para que com isso, vocês vendo acontecer o que eu já falei, vocês possam crer que eu sou Deus. Eu sou Deus. Tudo está ocorrendo de acordo com o plano redentor. Um plano que é eterno, gracioso e infalível. E é claro, né, queridos, que essa pessoa de Judas Iscariotes, ela é singular na história. Né? Terrível, né? O próprio Senhor Jesus diz que melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Nós veremos aqui mesmo no capítulo 26 de Mateus, no verso 24. Logo, logo nós veremos esse texto. Melhor que ele nunca tivesse nascido.
Imagina só, queridos. Só que a atitude dele, esse ato de pesar o valor de Jesus em uma balança pessoal e considerar que ele vale muito pouco, isso continua a se repetir em nossos dias. Se repete dia após dia na vida de muitas pessoas. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava pregando o Evangelho para um amigo de trabalho. E depois de ouvir a mensagem de Cristo, a salvação, ele me disse que não estava disposto a conhecer Cristo profundamente, nem frequentar uma congregação, porque ele não estava disposto a abandonar o seu estilo de vida. Ele tinha, mesmo que inconscientemente, a ideia correta de que o cristianismo traz mudança de vida, novo nascimento. Só que pesando na balança dele, um estilo de vida que era regrado a festas, consumo de bebida, enfim, um estilo de vida de um jovem normal hoje em dia. Pesando as muitas coisas que ele sabia, no final das contas, que estava errada na sua vida, aquilo era mais precioso para ele do que a mensagem da salvação que ele havia recebido. Pesou numa balança. Não estou disposto a abandonar aquilo que é mais precioso para mim, em troca dessa salvação. Não é nada incomum, nós vemos também jovens que abandonam a Cristo para desfrutar as suas paixões românticas da juventude. Entre o amor de Cristo e o sentimento emocional que vem de um relacionamento, que na maioria dos casos acaba logo, eles optam pelo caminho da oposição. Lembra da frase que o pastor Adriano vive repetindo, né? Sempre que as emoções prevalecem, a boa teologia desaparece. Sempre. Quantos casos de pastores, queridos, que diante do sucesso dos seus ministérios, existem muitos casos de pastores com ministérios saudáveis, pastores que verdadeiramente pregavam o Evangelho e que sucumbem à tentação da exaltação pessoal, ao poder, à fama, ao dinheiro. E aí passam a considerar essas coisas mais valiosas na sua vida do que o próprio Senhor. Quantos casos conhecidos de pastores que caíram em escândalos financeiros, em relacionamentos extraconjugais, porque começaram a achar outras coisas mais valiosas do que o seu Senhor. Nós nem precisamos ficar lidando com casos extremos. É muito importante nós meditarmos em coisas bem mais simples do que isso. Quando você troca o estudo bíblico na quarta-feira, ou o culto no domingo, para assistir um jogo de futebol, para ver um filme no cinema, para praticar algum esporte, para descansar um pouco mais, eu preciso dormir até mais tarde. O que isso revela do valor de Cristo para a sua vida? Quando eu deixo por algo desse tipo. O que isso revela o valor de Cristo para mim? Quando você troca o tempo de leitura bíblica na sua casa, de devocional, de oração, de ser edificado pela leitura de um bom livro, para poder ficar um tempo olhando as postagens na sua rede social favorita. Quando você troca uma coisa por outra, o que isso sinaliza do valor de Cristo para você? Essas meditações que são mais simples é que pegam pesado para nós. Será que quando você analisa as suas prioridades na sua agenda semanal, quando você olha para os seus compromissos financeiros em relação à expansão do reino, será que você está mais próximo de Maria ou de Judas? Mais perto de uma fé madura? Ou mais perto de uma oposição hesitante? Cristo, ele é realmente precioso? As atitudes na sua vida demonstram que Cristo é valioso? Ou demonstram que Cristo vale muito pouco? Nós temos que ter cuidado com essa área cinzenta. Porque ela é cinzenta para nós. Para Deus ela não é.
Deus, Ele conhece o nosso coração. Conhece os nossos pensamentos e atos. E isso deveria nos trazer temor. Entre nós é só uma questão de tempo. Em algum momento as atitudes falarão de que lado nós estamos. Agora nós corremos o risco de nos acostumarmos com uma situação de que nós achamos que apenas não somos maduros o suficiente. Comprarmos uma ideia de que a nossa fé ela só não é madura ainda. Estamos crescendo. E aí permanecermos andando com crentes, até nos comportando como crentes, mas estagnados na nossa vida pessoal. Não há de fato mudança verdadeira. Não há nenhum crescimento visível. Não há nenhum desejo real para que isso ocorra. E aí nós acostumamos com uma rotina que nos sufoca. Lembra? Falei sobre isso algumas pregações atrás. Quanto vale Jesus para você? Jesus é algo realmente precioso na sua vida? Você tem dado o valor real a Cristo? Aquilo que lhe é de direito? Para lhe ajudar a chegar nessas respostas, eu vou conduzir vocês aqui numa meditação. Pense por um instante nas pessoas que você mais ama. Não Jesus, tá? Exclua a divindade. Pense nas pessoas do seu convívio que você mais ama. Te dá alguns segundos para você pensar. Pense o nome delas. As pessoas que você mais ama. Pensou? Conseguiu identificar quem são? Certamente essas pessoas são preciosas para você. E você não mediria nenhum esforço para fazer o bem a elas. Correto? Você não mediria esforço financeiro. Você daria provavelmente sua vida para essas pessoas. Se houvesse um assalto à mão armada, você se colocaria na frente. Você botaria a sua própria vida em risco por essas pessoas. Essas pessoas são preciosas para você. E aqui provavelmente são pessoas da sua própria família. A gente, normalmente envolve pais, filhos. Mas essa ligação preciosa de relacionamento vai muito além de parentesco, de relação sanguínea. Isso é construído com o tempo. As pessoas são preciosas porque um relacionamento profundo foi construído com elas. São pessoas que nós nos doamos. São pessoas que nós desfrutamos muito tempo juntos. São pessoas que nós conhecemos intimamente, muitas vezes só no olhar. As pessoas que você mais ama, provavelmente você conhece só pelo olhar. Você sabe, olhou, já sabe o que ela está pensando. Os relacionamentos se tornam preciosos por esse envolvimento profundo. Você tem construído esse tipo de relacionamento com Cristo? Jesus é alguém para você, do qual você se dedica para conhecê-lo, para ouvi-lo por meio da sua palavra, para falar com Ele por meio da oração. Você tem feito isso diariamente? Não adianta, queridos, esperar que Jesus se torne precioso a você se você não se esforça em ter um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o primeiro ponto para que Cristo seja precioso a você. Um segundo ponto sobre os nossos relacionamentos preciosos envolve a nossa expectativa. Para as pessoas que são preciosas para nós, normalmente nós amamos essas pessoas de forma incondicional. Nós não colocamos sobre elas expectativas irreais. E talvez o melhor exemplo seja a relação pais e filhos. Nós não esperamos que os nossos filhos sejam perfeitos. E nós os amamos mesmo assim, sem esperar perfeição da parte deles. Nós amamos incondicionalmente. Infelizmente, isso normalmente não é real entre marido e mulher, né? Deveria. Ainda mais entre marido e mulher. Nós deveríamos amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Mas isso normalmente ocorre com os filhos. Por causa de uma cultura completamente errada, que valoriza os filhos como o centro de uma família. O centro da família é pai e mãe. Pai e mãe. E aqui daria mais uma pregação.
O que seu filho mais precisa é pais que se amem. A felicidade dos filhos não estão naquilo que os pais estão dando a eles, de recurso, de escola, de bens. A alegria de um filho é ver o pai amando a sua mãe, ver a mãe amando o seu pai. Se eles veem isso, eles estão seguros. Mesmo em crises financeiras, mesmo em crises qualquer que seja, os filhos estão seguros, porque eu sei que o meu pai ama minha mãe. Eu sei que minha mãe ama meu pai. E isso torna eles felizes. Já saí completamente da pregação, né? Mas enfim, nós normalmente não colocamos expectativas irreais nas pessoas que nós amamos, nessas pessoas que são preciosas. E aqui Judas, por exemplo, ele colocou sobre Cristo uma expectativa que naquele momento não seria suprida. Qual era a expectativa de Judas sobre Jesus? Um rei triunfante, um rei glorioso que vai me dar um lugar ao seu lado, vou reinar com ele. Da mesma forma, queridos, que muitos chegam a Cristo achando que vindo para uma igreja, conhecendo a Jesus, todos os seus problemas vão ser solucionados. Mas aí passa o tempo, as dificuldades aumentam. Chega na igreja, parece que mais problema aparece. As dificuldades continuam. O sofrimento aumentou. E aí vem a decepção pessoal. Nossa, mas vim para Jesus, vim para uma igreja e as coisas pioraram na minha vida. E a pessoa abandona, porque coloca uma expectativa que é real. Cristo ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus morreu no meu lugar, tomou sobre si uma condenação que pairava sobre a minha cabeça. Essa expectativa foi suprida. É isso que eu tenho que esperar. O meu maior problema foi solucionado em Cristo. O que mais vai me preocupar nessa vida? Nada. E o que você espera de Jesus? Quais são as suas expectativas sobre Ele? Por que você veio para a igreja hoje de manhã? Nós não podemos esperar por coisas que Deus nunca nos prometeu. Expectativas irreais que não são supridas acabam frustrando o nosso relacionamento. E aqui tem que voltar de novo no marido e mulher. E é isso que normalmente ocorre. No namoro, príncipes encantados, né? Príncipe e princesa da Disney vão se unir e formar um reino de felicidade, amor e cor-de-rosa. Só que descobre que é bem longe disso, né? Um é tanto pecador quanto o outro, cheio de problemas, cheio de falhas. E aí um enche de expectativas em cima do outro. Eu quero que minha esposa seja assim, assim, assim. Eu quero que meu marido seja assim, assim, assim. E eles nunca se tornam aquilo que você imaginou. E aí vem a decepção, mas todas as consequências atreladas a isso. Nós não podemos colocar sobre as pessoas mais preciosas expectativas que não são reais. O exemplo de Judas fala muito aqui nesse sentido. Então, quanto que vale Jesus? Se Jesus ainda não é precioso para você, primeira coisa, construa um relacionamento pessoal com Ele. Primeiro ponto. Busque conhecê-lo diariamente mais por meio da sua palavra. E depois, não coloque sobre Ele expectativas que nunca Deus nos prometeu suprir. Entenda o porquê você precisa de Cristo. É porque você precisa ser perdoado dos seus pecados. Não é para que você tenha uma vida abundante nessa terra, no sentido de prosperidade ou coisas do tipo, ausência de sofrimento, ausência de doença. Nada disso. A nossa expectativa sobre Cristo é o perdão. O Senhor me perdoou. E agora eu tenho a esperança do reino que um dia será consumado. Eu tenho a esperança de um dia me ver livre definitivamente do pecado. E é isso que eu mais espero. Assim, o Senhor nos suprirá em todas as coisas. E ore para que Deus lhe ajude nas suas dificuldades. Porque o pecado, muitas vezes, nos leva à incredulidade. Nos leva a caminhos de duvidarmos. E de entrarmos em uma situação onde esses sentimentos sufocam a nossa fé.
Ore, Senhor, me ajude para que você seja o meu bem mais precioso de todos. Não me deixe colocar outras coisas que não têm valor como prioridade acima de você em minha vida. Que eu faça todas as coisas para a sua honra e glória. Exclua algo comum dos nossos dias de uma separação, coisas sagradas e coisas seculares. O meu trabalho não faz parte da minha vida santa. Não, é tudo. A nossa é uma vida única. Para tudo devemos fazer para a honra e glória do Senhor. Se você trabalha, e provavelmente o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo, da maioria de nós, faça isso para a glória de Deus. Seja reflexo da imagem do Senhor neste mundo, como justiça. Como o mundo precisa de trabalhadores honestos, justos, que se dediquem, que sejam trabalhadores de verdade, que não negociem os seus princípios. Faça com que Deus abunde de todas as áreas da sua vida e busque viver o exemplo de Maria. Busque viver o exemplo de uma fé madura, fugindo do exemplo deixado pelo traidor. Vamos orar, queridos. Bondoso Pai, amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra que mais uma vez foi aberta aqui diante de nós, foi lida. O relato deste contraste apresentado por Mateus no seu evangelho entre uma fé madura que coloca o valor real sobre todas as coisas como prioridade em sua vida, em especial coloca Cristo como seu bem mais precioso. Vemos no exemplo de Maria, uma pessoa que não faz concessões, que não coloca seus bens pessoais, coisas que tanto o mundo valoriza, no caso aqui uma herança da sua família, como algo que fosse mais precioso do que o próprio Senhor Jesus e a oportunidade que ela tinha de ter ali uma demonstração a Ele do seu coração cheio de amor por Ele, cheio de gratidão por reconhecer em Cristo seu Salvador, aquele que resolveu o maior de todos os seus problemas. Texto que nos mostra também o momento onde Judas toma a atitude de se opor abertamente ao Messias, que negocia por um valor extremamente baixo. E nós podemos aqui ver, Senhor, que os seres humanos, eles podem muitas vezes ter momentos de hesitação. O homem pecador tomará sempre a atitude de Judas e se oporá abertamente ao Filho. Mas nós cremos em um Deus misericordioso que age e que abre os nossos olhos para a verdade e que nos capacita a termos atitudes semelhantes à desta mulher. Eu peço que o Senhor haja com misericórdia a nós, Senhor, nos ajudando a ter esse tipo de fé, abrindo, em primeiro lugar, os nossos olhos para a realidade do pecado, o entendimento correto acerca das nossas prioridades, o entendimento correto de que o nosso maior problema é o pecado e a condenação que paira sobre todos nós. O Senhor nos ajude a realmente entender isso, porque é só assim que nós teremos Cristo como nosso bem mais precioso, o único capaz de resolver o nosso maior de todos os problemas. Que possamos, Pai, a partir de então, buscar ter uma meditação diária em nossa vida sobre o valor de Cristo para nós. Diariamente, Senhor, nós possamos parar e meditar sobre a preciosidade de Cristo em nossa vida e o quanto nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Redentor. Eu peço, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém.